o seu Deus. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra. E nesse vídeo em especial nós vamos conversar sobre idolatria. A ideia de falar com vocês sobre idolatria surgiu de uma pregação que eu escutei na minha igreja num culto de domingo sobre como nós podemos ter ídolos falsos, ídolos ocultos na nossa vida. E aí eu me recordei de um dos meus livros favoritos, que eu acho que eu já li umas 2 vezes, do Tim Keller, que é Deuses Falsos, e onde ele fala justamente sobre idolatria. E eu percebi que, por mais que seja um dos meus assuntos favoritos, eu nunca tinha conversado sobre ele com vocês. Então eu achei interessante nós falarmos sobre idolatria. E é importante nós falarmos sobre idolatria porque muitas vezes nós podemos ter uma ideia errônea do que é um ídolo e do que é um ídolo que a palavra condena, porque muitas vezes nosso pensamento ele pode ir direto para a antiguidade e nós podemos pensar que por nós não adorarmos nenhum deus da antiguidade, nós não dobrarmos o nosso joelho diante do altar de nenhum deus ou nenhuma imagem, nós então não estamos cometendo idolatria, mas na verdade qualquer coisa pode ser um ídolo. E aliás, na nossa cultura é muito fácil nós percebermos e até identificarmos diversos ídolos. Esses que não são uma estátua, não estão dentro de templos, mas que acabam governando a vida de muitas pessoas, como por exemplo o dinheiro, o sucesso, beleza, a produtividade, o culto a um corpo perfeito, tudo isso são ídolos presentes na nossa sociedade. E aqui é importante fazer uma pausa, porque você percebeu que eu mencionei coisas boas como produtividade e dinheiro? Dinheiro também é uma coisa boa, desde que ele não seja um ídolo. E essas coisas que eu mencionei, entre muitas outras que eu não mencionei, são coisas boas, mas que na nossa vida podem ser um ídolo. Então, muitas vezes nós também temos essa ideia errônea de que ídolo é sempre algo ruim, algo mal, algo que nitidamente é pecaminoso. Mas existem coisas que são boas, como nós sermos uma pessoa produtiva, como nós cuidarmos do nosso corpo, como nós termos dinheiro para comprar pão, são coisas boas, mas que elas também podem se tornar um ídolo. E aqui existe algo que nós precisamos observar, porque quanto melhor é algo, mais chance existe disso se tornar um ídolo na nossa vida, ocupando um lugar que não deveria ocupar. Ou seja, ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Isso porque o nosso coração, o coração humano, ele toma coisas que são boas, como dinheiro, família, produtividade, uma casa, organização, coloque a palavra que você quiser, e transforma em ídolo, ou seja, começa a depositar as esperanças, confianças, começa a permitir que isso governe a vida, e essas coisas boas, quando elas começam a serem vistas como essencial, quando elas começam a tornar o centro da nossa vida, quando nossa agenda passa a girar em torno delas, quando elas governam nossas emoções e nossos sentimentos, aí elas se transformam em um ídolo. E quando nós lemos a Bíblia, se você já leu a Bíblia inteira, certamente você vai saber que quem deve governar a nossa vida é o Senhor. Quem deve governar as nossas emoções é o Senhor. Quem deve reger a nossa agenda é o Senhor. Quando nós não estamos submetidos ao Senhor, nós acabamos estando submetidos a outras coisas ou outras pessoas. E sempre que nós nos submetemos a outras coisas ou outras pessoas, nós estamos cometendo o pecado da idolatria. Mas então, o que é um ídolo? Para te responder, eu vou recorrer à sabedoria de Tim Keller e vou ler um trecho do livro Deuses Falsos. Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, dos seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar 2 vezes. Ou seja, se qualquer coisa se torna fundamental na sua vida, mais fundamental que Deus, mais importante que Deus, isso é um ídolo. Mas muitas vezes a nossa dificuldade de combater a idolatria na nossa vida está justamente no fato de que nós não identificamos os nossos ídolos. E eu gosto muito de pensar tanto sobre emoções, sobre como pecados, que nós precisamos dar uma cara para aquilo que nós estamos combatendo. Eu sempre falo que se alguém está se sentindo triste, não basta dizer eu estou triste. Precisa ter um rosto essa tristeza, ou seja, você precisa saber identificar de onde vem essa tristeza, por que você está triste,
o que gerou esse sentimento, para então você conseguir lidar com essa tristeza. E o mesmo se aplica para os pecados e para as atitudes da nossa vida. Quando nós temos que lutar contra um pecado, o primeiro passo é identificar qual é esse pecado sem um rosto, sem um alvo claro. Nós não conseguimos lutar contra o pecado. É por isso que muitas pessoas vivem de maneira idólatra sem vencer a idolatria, porque elas nem chegam a lutar para vencer a idolatria por não saber que idolatram algo. Então eu te pergunto, para quem você está dobrando os seus joelhos? Talvez tenha ídolos na sua vida que você nem perceba. E é por isso que nesse momento eu quero te convidar a refletir comigo em algumas perguntas e meditar com calma. Se talvez você não tenha ídolos escondidos no seu coração. Descobrir os nossos ídolos, descobrir aquilo que nos governa, não é algo fácil, é algo de fato doloroso. É algo que muitas vezes nós evitamos fazer. Então talvez uma parte de você está até mesmo dizendo: eu vou pular essas perguntas, eu vou trocar de vídeo. E eu te convido a não fazer isso. Porque se você não identificar os ídolos da sua vida, você não vai vencer eles. Então, por mais desconfortável que seja esse processo de identificação, esse processo de descobrir pecados, trazer eles à luz para então tratar, é fundamental para que a gente consiga ir crescendo em santidade, graça, justiça e relacionamento com o nosso Pai. Então eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas que de fato nos ajudam a identificar quais são os ídolos que nós temos na nossa vida, caso nós tenhamos. Então responda com muita sinceridade. A primeira pergunta é: existe algo mais importante que Deus na sua vida? Pera, antes de você dizer não, existe algo no qual você diz: sem isso, ou sem ele, ou sem ela, eu não vivo? Porque se existe algo que você considera que você não possuindo mais, além de Deus, claro, você não viverá, você não seguirá conseguindo viver, é provável que isso seja um ídolo na sua vida. Então reflita sobre aquelas coisas que você crê que sem elas você não vive. Que sem elas você perde o sentido da vida. A segunda pergunta é: o que domina o seu coração e pensamentos? Quais são os temas, assuntos, pautas que você pensa constantemente, que você pensa diariamente, que você não precisa fazer nenhum esforço? Muito pelo contrário, que quando você traz à luz, você para refletir sobre o que você está pensando, é nisso que você está pensando. Obviamente, nós não vamos pensar somente em Deus ao longo do dia, por mais que nós vamos estar com os nossos pensamentos elevados, mas nós vamos também pensar sobre outras coisas. Por exemplo, se nós estamos cozinhando, nós vamos pensar sobre o prato que nós estamos cozinhando. Mas quando você não está de fato pensando no que você está fazendo, no que você está pensando? Onde está a sua preocupação e sua atenção? É no Senhor? É na palavra? Ou você tem os seus pensamentos fixos em outras coisas? A terceira questão é: o que te controla? O que controla os seus dias? O que controla seu tempo? O que controla sua conta bancária? O que controla suas emoções? Muitas pessoas vivem chateadas, tristes, murmurando, e elas dizem: eu não sei o porquê. É bem provável que algo além de Deus está te controlando e você só não identificou esse ídolo. Pode ser o desejo de ter mais, pode ser a insatisfação que surge de uma cobiça. Então, o que está te controlando? Controlando seus dias, seu tempo, suas emoções, seus sentimentos, seu dinheiro? O que te controla? A quarta pergunta é: onde você investe sua energia e paixão? E aqui eu preciso te explicar uma coisa muito importante. Eu sei, você tem muitas demandas no seu dia. Por exemplo, você trabalha 8 horas por dia, mais o tempo do transporte, mais o tempo que você dorme. Então, obviamente, você não vai poder concluir só com base nisso que o trabalho é um ídolo, porque você dispensa a maior parte do seu tempo no seu trabalho. Você precisa observar onde você tem escolha, onde você gasta sua paixão e energia. Quando você não está com a obrigação do seu trabalho, com as obrigações da vida, também observe se você não coloca mais obrigações na sua vida do que deveria, como consequência, não sobra tempo e aí você pode estar idolatrando a produtividade. Mas onde você gasta sua paixão e energia? Onde você gasta o seu tempo? Quando você tem tempo, você lê a palavra? Você faz aquilo que o Senhor te chama a fazer? Ou você continua vagando por aí? Onde você direciona isso? O quinto ponto é:
Onde está a sua esperança e confiança? No que você confia? Existem pessoas que confiam na sua conta bancária. Que se um dia elas verem que a conta zerou, elas vão sentir que a vida desmoronou. Porque a confiança não está em Deus. Que Deus nos livre de ver a conta zerada. Mas mesmo que zere, se nós zelamos pelo nosso dinheiro e pelo nosso trabalho, nossa confiança tem que estar no Senhor e não no dinheiro que tem na nossa conta. A nossa confiança tem que estar no Senhor, não no nosso trabalho, tampouco nos nossos cônjuges, tampouco nos nossos filhos. O Senhor deve ser a nossa única fonte de esperança e confiança. Onde você deposita sua esperança e confiança? A sexta pergunta é: existe algo que você vive esperando acontecer, crendo que aí você vai ser feliz? Quando eu tiver tal coisa, quando acontecer. Muitas pessoas vivem pensando, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Esse é um enorme sinal de idolatria da relação, da vida amorosa, de um matrimônio. Não existe quando eu, porque nossa esperança está no Senhor. Então, se você vive esperando algo acontecer para então crer que você vai ser feliz e contente, é sinal de que esse algo que você espera é um ídolo na sua vida. O sétimo ponto: o que você sacrifica e para quem você sacrifica? O que você tem sacrificado e para quem? Muitas pessoas vivem sacrificando suas famílias pelo trabalho e elas dizem que estão sacrificando pela família. Mas é muito provável que grande parte dessas pessoas, se perguntassem para a família o que elas preferem, elas diriam a sua presença. Então, para quem é? Muitas pessoas sacrificam a sua saúde. Mas para quem estão sacrificando? Para a idolatria do comer desregrado, da preguiça, do conforto? O que você sacrifica e para quem? E o último ponto, responda com sinceridade. Existe alguma área na sua vida que você não está disposta a fazer o que Deus te mandar fazer? Existe alguma área que, se Deus te ordenar a fazer algo, se Deus te mandar mudar algo, você não tem disposição de fazer? É provável que isso seja um ídolo na sua vida. Porque o que nos controla é nosso Senhor. O que nos controla é o que nós nos submetemos. Muitas pessoas são controladas pela ganância, outras são controladas pelo ego, outras são controladas pelo desejo de casar, outras são controladas por uma casa perfeita, outras são controladas pelo dinheiro. Muitas coisas podem nos controlar. E é gracioso pensar que numa sociedade que fala tanto sobre liberdade, onde pessoas querem tanto desfrutar de uma vida livre, existem tantos ídolos nos quais elas se sujeitam. E esses ídolos só prometem uma falsa liberdade, mas na verdade as aprisionam cada dia mais. O que te controla? Esse é seu Senhor. É isso que você se submete. E é preciso sinceridade para quebrar os nossos objetos de idolatria, porque senão nós continuaremos vivendo de maneira idólatra. E o nosso Deus, ele não divide o seu lugar com ninguém. Nós não precisamos conhecer muito de Bíblia para compreender isso. Se você conhecer o primeiro mandamento, eu sou o Senhor seu Deus, não terás outros deuses além de mim. O Senhor não divide o seu lugar. O Deus criador do universo não divide o seu espaço. Ele é tudo ou ele é nada. Então nós precisamos destronar ídolos para que em todas as áreas da nossa vida nós estejamos sujeitos ao Senhor. Nós estejamos sujeitos a Deus. E eu não quero mentir para você. Lutar contra os ídolos do nosso coração não é fácil. Destronar ídolos é um processo extremamente doloroso. Mas a boa notícia é que quando nós destronamos os nossos ídolos, nós nos aproximamos da única fonte de verdadeira segurança, esperança, força, contentamento, paz, alegria, que é o nosso Senhor. Então, se você identificou um ídolo na sua vida, não desanime. O processo não é fácil, mas não desanime, porque é o que precisa ser feito. Tudo que um ídolo pode nos dar é ilusão e falsas promessas. E quem já chegou num lugar que idolatrava, é provável que diga: nada foi como eu pensei que seria. Porque são falsas promessas.
Existem pessoas que sacrificam tudo por uma carreira e quando elas chegam no topo da carreira, elas dizem: não foi como eu achei que seria. Eu me arrependo. Porque são falsas promessas. Porque a única verdade está em Cristo Jesus. Porque o que nós precisamos é de Cristo Jesus. E a nossa esperança deve estar em Cristo Jesus e nada mais, e nada além de Cristo. Viver cultivando ídolos é viver bebendo de uma água que não mata a nossa sede. E quando nós temos sede, nós sempre voltamos para esse lugar, tentando matar a nossa sede. Mas quando ela não é saciada, nós continuamos nesse ciclo de vou tentar saciar, vou tentar saciar. Mas nossa sede, aquilo que nós ansiamos, que a nossa alma anseia, somente é saciado em Cristo Jesus. Eu não sei se você descobriu um ídolo na sua vida através desse vídeo, ou se você já desconfiava de ídolos na sua vida e esse vídeo te fez recordar de lutar contra esses ídolos. Mas eu quero te dizer que a única vida que vale a pena ser vivida é uma vida completamente rendida aos pés de Jesus, sem ídolos, nada além de Cristo. Então, minha irmã, destrone seus ídolos. É o melhor que você pode fazer. Porque enquanto nós tivermos ídolos na nossa vida, nós não desfrutamos da vida plena ao lado do Mestre. Nós comemos migalhas, quando ao nosso lado tem um banquete nos esperando. Os ídolos só podem nos prometer coisas, nada eles podem nos dar. Mas na mesa de Jesus, sentado com Jesus, nós temos tudo o que nós necessitamos. Destrone seus ídolos. É o melhor que você pode fazer. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você já sabe. Não deixa de curtir, comentar, deixar o seu like, porque assim você me ajuda. E até... se inscreve no canal. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.